boa noite. A banda apresenta hoje a segunda edição do programa Águas do RN. Você vai acompanhar conosco toda a trajetória do rio Trairi, responsável por uma das maiores tragédias no Rio Grande do Norte. Nossa equipe foi a várias cidades conversar com os que viveram aquele terrível 1º de abril. Vamos contar toda a história do rio, desde Cerro Corá até Nísia Floresta, onde as lagoas encantam os turistas e geram renda para a população. É agora no Águas do RN. Tanto os cronistas portugueses quanto os holandeses deixaram registros sobre a presença de indígenas às margens dos nossos rios e lagoas. Por esse mapa, uma grande aldeia era de Paraguaçu, ou Papari. Já em 1607, as plantações esvoaçavam dos roçados com a pancada de vento vinda da brisa do mar. O gado pastava nos currais e a pesca farta enchia as lagoas de Papeba, Guaraíras e Papari de índios da tribo Tupi. Nos arquivos históricos e ultramarinos de Lisboa, várias cartas, datadas de 1704, fazem referência às lagoas de São José de Bipibu e Guaraíras. Essas comunicações eram corriqueiras naquela época. A beleza e fertilidade das lagoas inspiravam na denominação das cidades. Assim, as águas dessa lagoa batizaram o povoado de Papari. O que ninguém esperava é que naquele vilarejo uma menina fosse transformar letras em luta pela liberdade dos escravos e levantar as canetas em defesa da mulher brasileira. A fama do Papari durou mais de 300 anos. Dionísia Gonçalves Pinto também ficou famosa. Brilhou entre escritores brasileiros e franceses. Sua inteligência era inesgotável, uma cachoeira de talentos reluzindo como cristais na floresta. E a antiga Vila Imperial de Papari, em 1948, virou um palácio de poemas, lapidando em seus cristalinos córregos o nome de sua ilustre filha, Nísia Brasileira Augusta Floresta. A cidade foi crescendo ao redor das lagoas. Aos poucos, o que era a trilha dos índios foi ganhando novas famílias. E o chão pisado pelos nativos foi conhecendo novas pegadas. A beleza das lagoas, as terras férteis, a mansidão do lugar transformaram para sempre a terra da poetisa num território sem cercas e aberto para o mundo. A antiga estação, testemunha de tantos embarques, cargas e passageiros, desde 1980 trocou o barulho que ressoava dos trilhos e do próspero apito do trem por uma viagem culinária entre as linhas de estilo neoclássico arquitetado há séculos pelos ingleses. – 26 lagoas, 3 bacias hidrográficas, 6 rios e 3 riachos. Um invejável potencial hídrico, um santuário de beleza, um lugar onde a água é fonte de emprego e renda para a região. Nossa equipe se arruma para um dos passeios mais requisitados e procurados pelos turistas. Um giro de quadriciclo explorando uma beleza alva de histórias e lendas. Mas antes, é recomendável protetor solar, uso de capacete e seguir as orientações do guia. Começa agora o nosso passeio por uma trilha de muita beleza. Nós vamos percorrer veredas da natureza. Acompanhe a gente nesse passeio pelas dunas e pelas lagoas de Nísia Floresta. No Complexo das Lagoas, essa é bem deserta, mas uma coisa chama a atenção: a cor do solo, que é bem amarelada. Por isso que ela é denominada Lagoa Amarela. Camachim, diga. Ninguém tomando banho aqui? Ninguém toma banho porque justamente por causa dessa amarelão que tem ferrugem, né? Que já vem do solo, que é um ferrugem natural, que vem do subsolo. Por ter uma fiscalização do IDEMA, nos descobriu que tem ferrugem nessa terra. Então esse é o teor de ferro que se recomenda não tomar banho. Não tomar banho nessa lagoa.
Então aqui é só passeio, as pessoas vêm por curiosidade. Só por curiosidade e passagem, né? Para conhecer realmente uma lagoa que se torna tão bonita, né? Há 50 anos aconteceu um acidente nessas proximidades. O morador veio correndo pedir socorro nesta casa a um grupo de enfermeiras que habitualmente passavam os finais de semana por aqui. O grupo de profissionais foi até o local do acidente e prestou toda a assistência. Este fato terminou batizando essa lagoa por Lagoa das Enfermeiras, que lá na frente se une à Lagoa dos Cágados. Corre aqui pela redondeza que essa lagoa tem um poder fenomenal. Quem mergulha em suas águas límpidas e cristalinas fica bem mais jovem e sai novinho em folha. É a Lagoa da Juventude. E vamos mergulhar. As águas aqui são bem relaxantes. Essa é a Lagoa de Alcaçuz, uma das maiores da região. É bem nativa, mas já conta com vários serviços a serem oferecidos a quem passa por aqui. Fred, que tanto serviço se pode oferecer? Nós temos hoje uma diversidade de passeios aqui, né? Temos as redes aí para descanso, os passeios a caiaque, stand-up, né? Que é a prancha a remo em pé, né? E é uma opção de lazer a mais para quem vem de 4x4, outro passeio de quadriciclo, né, que está fazendo, que agrega ao nosso passeio. Da região, essa é que tem a maior movimentação turística. Isso, ela é uma das maiores lagoas da região. Vocês podem ver que a água é bem cristalina, bem relaxante. É onde tem o maior movimento de turista, que passam em torno de alta estação de 120 quadriciclos, né, por dia. E baixa estação 70 quadriciclos. Então é uma lagoa bem movimentada e criaram essa ideia aqui dessa área de lazer aqui para o pessoal aproveitar mais, né, as belezas naturais que nós temos na região. As lagoas representam uma boa geração de renda e de aproveitamento de emprego para as pessoas da região. Perfeito, perfeito. Gabriel e Janderson, vocês vivem da lagoa? Justamente. Trabalhamos aqui com passeio de caiaque, também com passeio de stand-up, entendeu? E Janderson, faz o quê? Qual a sua atividade aqui na lagoa? Minha atividade mais é passar instrução para o pessoal na parte do stand-up, caiaque, também trabalho aí ajudando a galerinha a servir as pessoas, também fotografando o pessoal nas redes. Mas todo esse espetáculo turístico acontece por conta das águas do rio Trairi. Esse mesmo rio que gera beleza e renda foi também um grande responsável pela destruição de boa parte da cidade de Santa Cruz. É o que você vai ver no próximo bloco. Pegamos a estrada. Como um pescador em busca de peixe, cortamos BR, trafegamos em estradas de barro, na ânsia de fisgarmos boas imagens e cestos de história. Na rota, uma parada obrigatória na terra do pássaro alegre e saltitante. Ninguém passa por aqui sem provar o famoso pastel de Tangará. Hábito que vem desde o tempo dos barracões que marcaram o início da cidade. Café ligeiro e pé na estrada, porque tem muita água pela frente. Vamos do pastel. Estamos entrando na cidade de Campo Redondo, município com pouco mais de 10 mil habitantes na região Trairi do estado do Rio Grande do Norte. Continuamos nosso caminho para localizar a nascente do rio Trairi. Vamos nessa vendinha, na beira da estrada, para pegar informações. Mas apesar de tantos anos por serras,
Seu Luiz aponta para o poente, seu Belarmino para o nascente. Rapaz, a nascente do rio Trairi. Isso é a corada que desce. Agora o Isso é a corá. Agora o Patenho, o rio Patenho. É o rio Trairi, né? É o Trairi. É isso aí. Rapaz, o rio Trairi Trairi. é isso aí, começa daí. A cada minuto o sol ficava mais escaldante. A cada passo, a natureza se descortinava como um astro a indicar o rumo a ser trilhado. No céu, nenhum sinal de chuva para mudar a roupagem dos galhos que ainda resistem pelo caminho. Vimos espinhos se armando contra os que ajudam a deixar a terra rachada. Cercas guardando áreas para futuras plantações. Percorremos todo esse cenário até encontrar as marcas do que um dia foi um rio valente e próspero. Como um fantasma, a nuvem anda pelos rastros desenhados pelo rio. Estamos pertinho do berço do Trairi, que na língua tupi quer dizer Rio das Traíras, peixe valente e predador. Esta é a Serra do Doutor. É nessa região, entre as cidades de Campo Redondo e Coronel Ezequiel, que nasce o rio Trairi, entre malhas de rocha, riachos e a vegetação serrana. É por elas que as águas se infiltram, formando a sua nascente. Mas o rio Trairi é uma cachoeira de mistérios. Em 3 séculos, não se sabe ainda todos os seus caminhos. E o lugar exato de sua nascente é um dilúvio de dúvidas. Me diga uma coisa, você sabe informar onde é que fica a nascente do rio Trairi? É nessa área aqui, ó. Mãe d'Água, São João, Baixa do Arroio. Eu acho que é aí nessa divisão aqui com Guarnol. Choveu muito naquele 1º de abril de 1981. Foi tanta chuva que toda esta área ficou totalmente alagada. A força d'água foi batendo na parede do açude Mãe d'Água até acontecer o pior. Foi em 1981 que o rio Trairi mostrou toda a sua força e toda a sua ira. As águas desceram a terra carregando árvores, pedras e pessoas, deixando no caminho um rastro de mortes e destruição. A parede do açude Mãe d'Água rompeu. Essa ponte, logo na entrada da cidade, foi carregada por 50 metros. Depois, a correnteza d'água partiu com força para invadir a grande cidade de Santa Cruz. E a cidade ficou como? Ficou no escuro. Você sabe o que é o escuro? Você já lutou com o escuro? Sei que lá em Natal a gente ficou também. Pois é. E a Rádio Santa Cruz anunciando: vocês saia da imagem do rio São Leva, vai bater no mar. E o roçado por aqui? Tá aqui roçado, não tem roçado não, menino. Roçado já era. Da enchente nasceu uma heroína. Fomos até a casa dela no centro de Campo Redondo. Vou de casa. Vou de fora. Pois não? Falta de Pacamon mora por aqui? Mora aqui mesmo. Pode entrar. Posso entrar? Pode. Fomos com ela até o local onde tudo começou. Maria de Fátima da Silva foi o anjo daquela terrível noite. Fomos até o local onde tudo começou. Apesar das limitações impostas por um AVC e outras doenças, ela lembra bem do momento em que o morador chegou desesperado no prédio da Telerne, avisando que o açude iria arrombar. E nós trouxemos aqui na parede do açude Mãe d'Água a heroína do caso que aconteceu em Campo Redondo, que foi a grande enchente de 81. A telefonista da época. Você estava onde na hora que deu a tromba d'água? Estava onde? Na Telerne. Na Telerne. E quem foi que lhe avisou? O pessoal estava tomando banho na rua. Tinha um pessoal tomando banho aqui, aí correram para... Ele parou. E você fez o quê? Qual foi a sua primeira iniciativa? Eu fiquei muito nervosa. Ficou muito nervosa. Fiquei. Aí, preocupada de invadir a cidade, de dar água, destruir a cidade. E você fez o quê? Qual foi sua primeira ação? Foi ligar para o padre de Santa Cruz. Ligou para o padre? Como era o nome do padre da época? Monsenhor Raimundo. Monsenhor Raimundo. E o que foi que ele disse quando você comunicou da notícia? Ele disse que ia mandar um pessoal de lá. Salva a vida. Em seu anonimato,
A telefonista que salvou a vida de tantos desabrocha um sorriso ingênuo e desinteressado, típico dos verdadeiros heróis que merecem homenagens pela simples prática do bem. A cidade de Santa Cruz foi a que mais sofreu com as enchentes. Quando as águas chegaram aqui, o que ninguém esperava aconteceu. A parede do açude desmoronou. Depois, um cenário de desespero e destruição. Foi uma das maiores tragédias já registradas no Rio Grande do Norte. Para se ter uma ideia da sua proporção, todo o estado ficou uma semana sem água e sem luz. Seu Wilson morava pertinho da ponte. Viu a água lavando o concreto de ponta a ponta. Ele conta que resistiu em sair e assistiu seus bens serem tragados pela correnteza. Perdeu casa, roçado e animais. Seu Wilson, aqui ficou tudo inundado. Estamos aqui perto da ponte, eu morava perto, aqui ficou tudo alagado, encheu tudo. Encheu tudo, essa ponte passou água por cima. Acho que na altura da varanda deve ter passado nessa faixa, né? Porque atingiu. A casa que eu moro hoje, só não teve lá. Ela ainda entrou água, batia nos batentes e entrava, né? Lá na rua Antônio Soares. E o que é que o senhor perdeu com a enchente? Eu perdi o que eu tinha aqui, eu perdi tudo, né? Porque eu não fiquei nem com um quarto para botar minha família, né? Meu pai que me deu uma casa para eu morar, e ainda hoje eu moro nela, né? Na Avenida 2, com a Antônio Soares. O senhor tinha roçado, tinha casas? A roçada eu sempre tive um roçadinho, mas coisa pouca, né? Mas na terra da gente mesmo. Mas do que o senhor perdeu, conseguiu recuperar? Eu perdi muita coisa, perdi animais, perdi... Só Guiné eu perdi bem uns 150 ou mais que eu tinha ali. Aí perdi cabra, perdi um bocado de coisa, né? E o material foi tudo, né? Ficou só a família mesmo. Marcos Bezerra Cavalcante só tinha 8 anos na época do acidente. Mas ele recorda bem o pai socorrendo várias famílias. Nós estamos sentados agora aqui numa parede da barragem de Santa Cruz. Aqui foi a primeira pancada da água que aconteceu na cidade. Marcos, você tinha quantos anos quando aconteceu essa enchente de Santa Cruz? Ivan, eu tinha 8 anos de idade, eu ainda me recordo, né, desse trágico dia para a cidade de Santa Cruz. Muito garoto, meu pai vereador da cidade, e ele deixa a família e pega a sua mercedinha e vem até essa área onde havia muitas casas, pequenas casas populares, e retirou o quanto pôde, pessoas, móveis, roupas, e retirou o quanto pôde para só ir até a minha casa e nos retirar também, que nós morávamos à margem do rio Trairi. Marcos lembra que tudo virou escombro. Depois veio o socorro. As ruas eram cheias de barracas do exército, abrigando os que perderam as casas e servindo também de algazarra das crianças. Nós transitávamos como garotos curiosos, né? Todo esse movimento que a cidade vivia, né? Eu andei muito por entre as ruínas, né, dos supermercados, e encontrávamos assim caixinhas de batom, caixinhas de garoto, de drops, e no entanto nós não podíamos, né, desfrutar daquilo que encontrávamos na rua, estava tudo contaminado com areia, né, melado. Então assim, são algumas dessas lembranças, né? E depois, né, aqueles que nasceram no ano de 81 ficaram conhecidos como os filhos da enchente ou filhos do Chuá. O saldo da tragédia somou 1.044 casas destruídas, famílias desabrigadas, o estado sem energia, colapso total de água, hospitais sem atendimento, comércio afundado em escombros. O governador da época, Lavoisier Maia, enviou fotos ao presidente Figueiredo da situação das cidades. O ministro Mário Andreasa desceu de helicóptero no pátio da igreja. Ele prometeu fazer toda a cobertura, foi feito empréstimo para comprar móvel, foi feito... A ação foi muito grande da parte do governo do estado e do governo federal, né? Que na época eu acho que era Figueiredo, né? Figueiredo. É. Ele andou, visitou tudo aqui. Tudo. Os escombros, as casas caídas, destruídas. Exatamente. Eu mostrou as fotografias dele andando em cima, como falou, né? E prometeu ao povo que a cidade ia ser reconstruída e foi. Um grande mutirão de solidariedade formou-se no estado. Novas casas foram construídas para os desabrigados. Ergue-se o conjunto Cônego Monte, que num monumento lembra o inesquecível episódio. Na época da enchente de Santa Cruz, ele tinha 6 anos de idade. Aos poucos, foi reunindo fotografias, ouvindo relatos e colocou tudo
desse livro aqui que fala da história de Santa Cruz e, entre elas, a história dessa tragédia. Edgar Santos, como é que você conta essa história, esse acidente, essa tragédia que houve aqui no seu livro? Quando eu comecei a pesquisar, conhecer um pouco mais, de maneira mais forte, a história da minha cidade da qual eu a amo, e comecei a fazer um trabalho de pesquisa, de monografia para a universidade, e depois, ouvindo várias fontes de pesquisa, viajando para cidades do estado do Ceará, Crato, buscar fontes mais precisas de pessoas que vivenciaram esse momento também da enchente, pessoas em vários lugares que se destinaram a contar esse momento tão catastrófico para a nossa querida cidade de Santa Cruz. No próximo bloco você vai ver os estragos causados pela enchente nas cidades de Tangará, Boa Saúde e Lagoa Salgada e a chegada das águas nas lagoas de Nísia Floresta e como sobrevivem os moradores das cidades que dependem do rio Trairi. Pela primeira vez em nossa rota, encontramos água. A diminuição do nível dos reservatórios é visível. Pescadores jogam a rede como se fisgassem a última refeição ou a derradeira oportunidade de ter uma renda. As canoas deslizam cautelosas num rio que não tá para peixe. Qual é a situação do açude Trairi hoje? Como é que ele tá de água? Tristeza. Tristeza. Dois palmos d'água. Eu vi que o menino já disse. Aí cadê a água? 2 palmos d'água. Que água que esse carro, os poços que ele cava lá, a água vem de onde? Vem dado a pouca que tem no açude, tá saindo de lá. Mas ainda tem gente que diz que não. Agora é só os peixes de uma. E peixe? O peixinho que tem tá morrendo. Se ele chegar ao fim de janeiro, tô dizendo que porque sei, a situação lá tá crítica lá. É raso, é só a lama lá, o açude tá. A gorda, aquela gorda verde, a água tá uma gorda verde lá. Depois de Santa Cruz, as águas tomaram o rumo da cidade de Tangará. Mas o açude Guaritas, que represa as águas do rio Trairi, foi valente e resistiu. Temeroso, assistiu a tromba d'água passar por cima dele e seguir para a cidade de Boa Saúde. A partir daqui, o rio Trairi começou a perder suas forças. A barragem Tiquinho Miranda, aqui de Boa Saúde, amansou o ímpeto de suas águas e reduziu sua marcha, mas não deixou de sofrer avarias. Essa parte do paredão foi todo levado pelas águas, como também parte da cabeceira da ponte. Nos tempos de estiagem, as águas do Trairi atraíam retirantes de outras terras para Boa Saúde. Foi assim na conhecida Seca dos Sete, quando abrigou, na cachoeira, famílias vindas da cidade de Catolé do Rocha, na Paraíba. Do ano passado para cá, a quantidade de peixes diminuiu. E pescar a sobrevivência tem que ter sorte com a tarrafa ou mergulhar no improviso. E você está pescando aqui, umas piabinhas? É, umas piabas. Ainda dá umas piabinhas aqui no... Dá, mas é pouco. Aqui. Além de piaba, dá mais algum peixe? Dá filápia, traíra, comatã também sai. Mas hoje dá igual antigamente, não? Ou diminuiu? Diminuiu mais. Dá para vender? Dá, ainda dá para vender algumas quando pega bem. E quanto é um quilo dessa piaba? R$5. O rio continuou com sua fúria. Em Boa Saúde, atingiu 75 quilômetros de estragos. Partiu para Lagoa Salgada, alimentou-se de suas águas para enfrentar mais 75 quilômetros pelas ribanceiras de Monte Alegre e São José do Mipibu. As águas bravias só se acalmaram ante a paz transmitida pela imponência dos baobás. E os históricos casarões, no olhar de suas janelas, alertaram o velho rio que o mar já se avizinhava. E o melhor mesmo era descansar nos braços de suas hospitaleiras lagoas. O rio Trairi, que mergulhou para sempre na história das grandes enchentes, serpenteia entre livros, poemas e cordéis. Hoje, esconde seu rosto enrugado pela seca. O sol inclemente segue seus passos, sugando sua força e torrando suas últimas gotas de alegria. Desde 2006, não abastece mais os filhos de sua terra. Enclausurado,
vive seus dias de calamidade pública. Prefeito, um rio que provocou uma enchente tão grande e histórica no Rio Grande do Norte e hoje totalmente seco. No nosso município, a zona rural, em nenhum reservatório existe água. 100% da zona rural de Campo Redondo está sem água. E o rio foi responsável pelo abastecimento da água vários anos. Vários anos. Até o ano de 2006, o rio era responsável pelo abastecimento de água da cidade de Campo Redondo. E hoje, como é que a cidade está sendo abastecida? Hoje, a partir de 2006, 2007, veio a adutora Monsenhor Expedito. A adutora Monsenhor Expedito é responsável. Campo Redondo é a última cidade abastecida pela adutora Monsenhor Expedito. Ora, nós nos preocupamos não só com o abastecimento da cidade no futuro, porque é um reservatório que é finito, né? O reservatório é finito e a gente está preocupado com isso, procurando junto ao governo federal e junto ao governo estadual poços profundos aqui, mas são poços muito caros. Assim termina a história desse 1º de abril, de um rio que há mais de 1000 cortou serras, corações, promoveu destruições, mas também felicidade, semeou fertilidade nas terras onde passou. Sua fúria só parou nas águas do Guaraíras, foi onde suas traíras encontrou paz, descansou. Boa noite. O que eu tinha aqui eu perdi tudo, né? Porque eu não fiquei nem com um quarto para botar minha família, né? Levou cofre com dinheiro, levou carro, levou tudo. Aqueles que nasceram no ano de 81 ficaram conhecidos como os filhos da enchente ou filhos do Chuá. No nosso município, a zona rural, em nenhum reservatório existe água.